Espiritismo sem mistério. Olá pessoal, estamos iniciando o programa Espiritismo Sem Mistério. Muito bom estarmos aqui reunidos mais uma semana e aprendendo sempre com o Livro dos Espíritos, hoje com um tema diferente, um tema novo, falando sobre o esquecimento do passado. Mas também não se esqueça que você pode buscar os programas anteriores, porque tem muito assunto bacana para você conhecer. Eu sou Solange Godoy, junto com André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. É com muita alegria que nós voltamos aqui ao nosso Espiritismo Sem Mistério para que você possa compartilhar conosco desses ensinamentos tão importantes que a doutrina espírita nos apresenta. Como a Solange disse, nós estaremos iniciando na sequência o tema o esquecimento do passado. E, ao mesmo tempo, em que você já vai se esquentando aí, não é? Nós vamos também mandar um abraço a todos os que na TV Mundo Maior estão responsáveis por fazer o nosso programa chegar até você, não é, Solange? Isso mesmo, para vocês saberem quem está com a gente fazendo toda essa qualidade de imagem e de som, nós estamos hoje com a nossa querida Fernanda Lima, com o Rogério Palma, com a Ana Regina Prata e a nossa querida Thelma Ribas, todos eles apostos, e vocês poderão inclusive enviar comentários, dúvidas e responder a nossa pergunta, porque hoje, como sempre, nós temos a pergunta desafio. Eu vou pedir para a Fernandinha colocar para a gente o slide da nossa pergunta desafio, assim vocês já vão pensando sobre o assunto. É o seguinte, a nossa pergunta: Deus é justo quando sofremos sem conhecer o motivo? Está no slide 13, olha só, vou repetir para vocês. Deus é justo quando sofremos sem conhecer o motivo? O que vocês acham? Então vão escrevendo para a gente, vão enviando as respostas, os comentários. Vocês poderão participar através do WhatsApp da TV Mundo Maior, 0 operadora 11, anota aí, 0 operadora 11 996 433827. Também pode participar na área de chat do Facebook, do YouTube, no site da TV Mundo Maior, tá bom? Mas vamos lá, manda tudo rapidinho para a gente ter tempo de comentar sobre isso até o final do programa, ok? E aí, e a pergunta então, desafio, Deus é justo quando sofremos sem conhecer o motivo? O que você acha, André? Essa é uma boa pergunta que hoje nós estaremos também tratando. Vocês vão entender como muitas pessoas também têm essa dúvida. Algumas pessoas, inclusive, se revoltam contra Deus, alegando exatamente isto, ou não aceitam a história das vidas passadas, porque se deixam contaminar por uma ideia de que você não pode entender o que está acontecendo com você, é porque você não teve vida passada. Então, hoje, nós estaremos iniciando este tema. E você pode estar com a gente. Você vai ver agora, a Fernandinha vai pôr para a gente o primeiro slide, aquele que mostra essa imagem inicial que a gente sempre apresenta e que vai tratar deste tema, vai sugerir o tema para todos os nossos próximos programas, até terminarmos essa temática do esquecimento do passado. Aí vocês podem ver esta imagem onde vemos as referências a pessoas que estão nessas fotografias e que estão ligadas a justamente esta questão do passado no presente. Estas fotografias, vocês vão ver, que está bem no centro abaixo, vocês veem a foto da Mary Sutton, uma fotografia de 1927, e a Jane Cockell, uma fotografia de 1994. Essa Jane Cockell é a Mary Sutton. E você vai ver depois, nós vamos explicar tudo isso, como que a Jane Cockell pôde recordar estas coisas. Esta é uma das grandes provas não espíritas da existência de muitas vidas e da possibilidade de, em algumas circunstâncias, nós estarmos nos recordando. Porém, este início da pergunta de Kardec, que nós vamos ver a seguir,
vai começar a tratar deste tema, explicando o porquê é o esquecimento do passado uma coisa comum para todas as pessoas, não é, Solange? É isso mesmo. Nós vamos pedir para a Fernandinha colocar para a gente, então, o slide 2, com a pergunta que Kardec faz aos espíritos. Por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? Kardec quer saber. Por que a gente reencarna e a gente perde a lembrança de tudo que a gente já viveu em outras vidas, não é? Isso significa dizer também, Solange, que algumas pessoas podem invocar o esquecimento do passado como uma prova de que não existe a vida passada. Ninguém se lembra porque não existe. Não vão ficar inventando coisas. Porém, não é bem assim quando as pessoas vão atrás de informações, de constatações na sua própria memória e em circunstâncias interessantes que fazem a pessoa meditar, puxa vida, será que não tem prova mesmo do que aconteceu no passado? Aquelas fotos que nós apresentamos agora há pouquinho, no início, já são um testemunho físico, concreto. Mas, mais interessante do que eu posso estar comentando, é o que os espíritos respondem à pergunta: por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? Vamos ver o slide seguinte? Nós teremos a resposta à questão 392. Vamos a ela? É o slide número 3. O homem não pode nem deve tudo saber. Deus o quer assim em sua sabedoria. Sem o véu que lhe cobre certas coisas, ficaria deslumbrado, como aquele que passa sem transição da obscuridade à luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. Bom, então nós já estamos aqui, Solange, vendo que ao invés de ser uma incongruência da divindade, um equívoco das leis do universo, na verdade é uma forma de proteção do indivíduo. Ou seja, nós não deveríamos conhecer com consciência o conteúdo de vidas passadas, de vidas anteriores, uma vez que este conteúdo, como está mais cheio de equívocos, não é? Mais cheio de problemas, que nós vamos guardar como uma coisa amarga, estaria muito mais nos constrangendo do que nos ajudando. Então, os espíritos estão dizendo que para que nós possamos ter uma vida como que começando do zero, como alguém que se arrepende pode ter uma nova chance, é que o esquecimento do passado favorece para que o indivíduo possa recomeçar a sua trajetória sem os empeços, sem os bloqueios emocionais, psicológicos, sem as vergonhas. Porque já pensou? Se você se lembra do seu passado, todos os que conviveram com você no passado também se lembram. E aí se encontram você e você se encontra com eles. Imagina, você deixou de pagar uma conta, o cara era seu credor e você não pagou. Aí você reencarna, ele reencarna também, e ele se lembra que você não pagou a conta e você também se lembra. Mas aí ele vai querer cobrar você e você fala, não, isso não foi agora, essa conta é velha, não tenho nada a ver com isso, não vou pagar. Já imaginou os conflitos? E eu estou falando só de uma conta. Já pensou nos golpes? Já pensou nas seduções, nas moças que foram largadas no altar, nos rapazes que foram enganados no seu afeto? Se todo mundo se lembrasse de tudo, ia ser uma desgraça, não é? Então, existe um porquê. E esse porquê não é por simples capricho de Deus. Nós vamos continuar, porque agora, na pergunta seguinte, nós vamos ver uma pergunta muito longa, e que Kardec também está contrapondo a essa resposta dos espíritos vários desses argumentos. Não sei se a Solange quer comentar mais alguma coisa, Solange?
Eu acho que está perfeito, lembrando que se a gente lembrasse apenas das coisas positivas, não é, das vidas passadas, talvez não fosse tão traumático. Mas quando a gente tem a memória completa, e como o André disse muito bem, você vai se lembrar das coisas negativas, das coisas que foram muito marcantes, seja do lado positivo, seja do lado negativo. Então, realmente, é algo que é melhor a gente, sabe, aquela folha em branco. Vamos começar do zero, a gente começa com uma folha em branco para a gente escrever a nossa história de novo. Isso é muito bom, porque vai nos dar uma nova oportunidade de refazermos, de nos modificarmos, e isso realmente é algo que nos enriquece. Mas Kardec, como disse André, na pergunta 393, ele segue questionando a espiritualidade. Vamos dar uma olhada, acompanhem com a gente. É o slide número 4. De que maneira o homem pode ser responsável por seus atos e resgatar faltas de que não se lembra? Como pode aproveitar a experiência adquirida nas existências esquecidas? Seria aceitável que as tribulações da vida fossem uma lição para ele, se lembrasse do que as originou. Mas uma vez que não se lembra, cada existência é para ele como se fosse a primeira, e está, assim, sempre a recomeçar. Como conciliar isso com a justiça de Deus? Então, que interessante, não é? A nossa pergunta desafio é justamente esta. Deus é justo quando a gente sofre sem saber por que está sofrendo? A Fernandinha vai pôr a pergunta desafio novamente na tela. Você vai ver. Deus é justo quando sofremos sem conhecer o motivo? É justamente o que Kardec está perguntando. Não pensemos que Kardec está apenas fazendo um joguinho de cena com os espíritos para levantar a bola para os espíritos chutarem do jeito que ele queria que fosse. Não. Kardec tem autoridade moral e a missão de levar os ensinamentos espirituais com toda a lógica, com toda a coerência, de forma que ele tem a autonomia para perguntar e questionar os espíritos, como ele está fazendo aqui. Ele está dizendo, ora, como é que o homem pode ser responsável por seus atos se ele não se lembra do que aconteceu no passado? Não é? Como que ele pode resgatar as suas faltas? Como que ele pode entender que aquilo é consequência de um equívoco de ontem, se ele não sabe que equívoco foi esse? Kardec está realmente interessado em espremer os espíritos para que eles expliquem essa aparente contradição, que é o questionamento de várias pessoas. Muitas pessoas dizem isso, eu não acredito em reencarnação, porque se eu melhorar o meu modo de ser, eu deveria saber, eu deveria ter conhecimento. Se eu não tenho, é porque, né, eu não tive outras vidas. E agora, nós vamos para a resposta que os espíritos apresentam a essa pergunta, uma longa resposta também. Para mim também caiu. Você está sem áudio. Vamos ver se há algum problema na... Agora parece que está voltando. Você saiu e acho que alguém vai colocar você de novo. Está no ar. Está no ar, Solange. Pode ir falando. Vamos então aqui acompanhar a resposta, não é, Solange? Isso, mas deixa eu aproveitar aqui nesse vídeo. Se você ainda não escreveu para a gente, escreva. Nós estamos com a pergunta desafio de hoje, que é: Deus é justo quando sofremos sem conhecer o motivo? Deixa eu falar, Solange, que a Fernandinha está informando que você caiu, o seu sinal, mas o meu está funcionando. A Solange estava dizendo que a pergunta desafio é esta que você acabou de ouvir: se Deus é justo, mesmo que por a gente sofrer sem saber o motivo. Isso é a justiça divina? E então, os espíritos, depois que Kardec fez todo aquele comentário na sua pergunta, que é a pergunta 393, eles vão começar a responder o que você vai assistir comigo aí na tela. Vamos ver a resposta.
a cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode melhor distinguir o bem e o mal. Onde estaria o mérito se ele se lembrasse de todo o passado? Quando o espírito volta à sua vida primitiva, que é a vida espírita, toda a sua vida passada se desenrola diante dele. Ele vê as faltas, o próximo slide pode seguir, as faltas que cometeu e que são a causa do seu sofrimento. E o que o poderia impedir de cometê-las, de as cometer? Então, do lado de lá, só parando um pouquinho aqui, ao perder o corpo físico, depois de uma vida de acertos e erros, ele vai recuperar essa memória plena e vai ver o que ele acertou, o que ele errou. E isto, para ele, será uma forma de ele conhecer-se e entender o que é necessário fazer para acertar mais e errar menos. Então, agora a gente vai voltar nesse mesmo slide que nós estávamos. Compreender que a posição que lhe é dada é justa e compreende, ele então passa a entender que aquela posição em que ele está é justa e procura então a existência que poderá reparar aquela que acabou de terminar. Procura provas análogas, semelhantes àquelas pelas quais ele passou. No próximo slide continua. Ou então, lutas que ele acredita adequadas ao seu adiantamento, pedindo aos espíritos que lhe são superiores para ajudá-lo nessa nova tarefa que ele está empreendendo. Porque ele sabe que o espírito que lhe será dado por guia nessa nova existência procurará fazê-lo reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição daquelas que ele já cometeu, das bobagens que ele já fez. Então, o espírito encarnado na nova vida, ele terá uma intuição, uma inclinação para saber que aquilo, ele já aquele filme ele já viveu, aquilo ele não foi bom, ele precisa melhorar, ele não deve fazer aquilo, e os espíritos que o estão ajudando no processo reencarnatório estarão apoiando suas lutas para vencer esses desafios. Continua esse mesmo slide. Essa mesma intuição que ele vai ter durante a nova vida é o pensamento, é o desejo criminoso que lhe vem frequentemente e ao qual ele pode resistir, atribuindo essa resistência, geralmente, àqueles princípios que ele recebeu de seus pais. Enquanto que é a voz da consciência que te fala. E no próximo slide, e essa voz é justamente a lembrança do seu passado, do passado desse espírito que está reencarnando. Voz que o adverte para não cair novamente nas faltas que ele já cometeu. O espírito que está entrando, que já acabou de chegar nessa nova existência, ele se suporta com coragem. Se ele suportar com coragem essas provas e ele resistir a essas inclinações, ele se eleva, ele sobe na hierarquia dos espíritos quando ele regressa ao mundo espiritual. Então, com esse longo texto explicativo, nós vemos como os espíritos estão explicando que o que acontece não é um processo de absoluto esquecimento. Nós passamos por uma vida, acertamos, erramos, e chega o momento de voltarmos para a vida espírita, que é a vida verdadeira. Quando isso acontece, e as pessoas que já passaram pelo processo da quase morte, elas também contam esse mesmo fenômeno, todos os acontecimentos da vida da pessoa, eles brotam como se um filme muito rápido corresse na sua mente. Essa recordação prepara a alma
para aquilo que ela vai enfrentar depois, já na vida espírita. Ele então passa a ter noções do que ele fez de certo, do que ele fez de errado, onde estão suas tendências, suas inclinações negativas, ou onde estão seus acertos. Quando ele percebe isso, todos nós precisaremos evoluir, então ele pede que os espíritos superiores que cuidam do processo evolutivo lhe garantam ou lhe permitam uma nova vida em determinado período no futuro, um novo corpo. E neste novo corpo, ele venha para estar com aquelas mesmas circunstâncias em que ele falhou, só que agora mais fortalecidos pela sua vontade de não falhar. Ele então carregará com ele todas essas marcas que são importantes para que quando aquela vida futura estiver acontecendo efetivamente, ele se recorde instintivamente e fale, não vou fazer mais isso. Ou os seus espíritos, ou o seu espírito amigo, seu espírito protetor, o estará auxiliando nesse mesmo processo. Estará dando a ele uma inspiração, estará falando ao seu inconsciente, olha, não vai não, deixa isso para lá, não se vinga, deixa que a pessoa fala, inventa um monte de mentira, o problema é dela, você é superior a isso. São intuições boas para que o indivíduo vença aqueles vincos do passado, aquelas coisas que ficaram lá atrás e que foram causa de muito sofrimento para ele mesmo. Então, o que acontece? Quando ele está na Terra, agora que ele já teve o novo corpo, ele não traz as lembranças exatas, mas ele terá aquilo que vai fazer com que, se ele resistir às inclinações, se ele resistir às tentações, se ele for capaz de subir o morro, fazendo os esforços de renovação dos seus defeitos, transformando-os em virtudes, o que acontece é que quando ele voltar desta outra encarnação, ele vai ser recebido como uma criatura que venceu a si mesmo e que estará mais elevada entre aqueles que o ajudaram a nascer. Eu me recordo aqui da história de André Luiz no livro Nosso Lar. Nós temos este livro lido e comentado em todos os seus capítulos no nosso programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz. Este programa vem sendo apresentado em cada ano aqui na TV Mundo Maior e você pode assisti-lo. E se você não sabe onde estão os capítulos e os livros que já fizemos, você pode entrar no YouTube, no youtube.com/O Espírito da Letra, tudo junto, é o nome do nosso programa. Estão lá todos os livros que já foram terminados, são 7, na sequência da obra de André Luiz, e está também já uma boa parte do último que estamos fazendo, nos domínios da mediunidade. Lá no primeiro, no Nosso Lar, é interessante, porque depois de André Luiz passar por todas as experiências do livro iniciais, chega um momento em que ele pode voltar à Terra para encontrar-se com seus entes queridos. Passa tempo. Os mentores dizem, ainda não é hora, espera mais um pouco. E chega então o dia, um ano depois que ele foi recuperado, chega o dia em que ele vai voltar ao Rio de Janeiro para ver a sua família. Só que, na verdade, aquilo que parecia ser um sonho, que a sua ilusão de proprietário ainda abastecia, agora, na verdade, se transforma num martírio. A casa dele está toda mudada, a sua esposa, que ele pensava que era dele, que ia morrer se ele morresse, já está casada com outro a quem ela ama muito, muito mais do que ele. Ela mesmo proibiu as filhas de falarem no nome do pai falecido, que era ele. Ele está vendo tudo isso. E quando ele chega no quarto, ele encontra o segundo marido, doente, muito mal. Ele então agora está vendo que a situação foi totalmente modificada. E aí o que acontece? Como espírito, ele tem que tomar uma decisão. E ele então, nem sem saber o que fazer, faz uma prece e pede ajuda da enfermeira Narcisa, a sua companheira lá das câmaras de retificação. Então ela vem, ela chega, ela vê, ela toma atitudes junto com ele para libertar aquele doente, que é o seu concorrente na família,
o segundo marido, para que ele volte a ter saúde. Então André Luiz conta como isso foi difícil para ele. Ele era um espírito, hein? Como espírito. E por fim, de uma semana que ele ficou ali, quando ele volta ao nosso lar, ao fim do período, em que ele já ajudou a recuperar o segundo marido, desculpou a sua esposa, entregou-a àquele novo companheiro, quando ele chega de volta aos portões da cidade, lá estão mais de 200 espíritos de braços abertos para recebê-lo. Há uma cerimônia em que ele recebe do ministro Clarencio um documento dizendo a ele que a partir daquele dia ele era cidadão de nosso lar. Porque até então ele era um doente que estava sendo atendido pela cidade. Mas daquele ponto em diante, quando ele demonstrou os valores de quem perdoa, de quem ajuda o próximo, de quem se esquece, agora ele estava autorizado a andar em todos os lugares da comunidade. É um capítulo final muito emocionante. E então a gente vê como é importante você não se lembrar de tudo quando você está num novo corpo. Você se dá uma nova chance para que este corpo seja não mais o corpo do viciado, do bebum, do desonesto, do safado, daquela vida do passado. E agora, com os ensinamentos positivos dos nossos pais, dos nossos instrutores espirituais, do nosso amadurecimento como espírito antes da encarnação, nós poderemos escolher fazer de outra maneira. E este fazer de outra maneira significa progredir, né? Olha que bonito isto. Agora, nós vamos dar continuidade. A nossa querida Solange ainda não voltou. Aqui, nós vamos continuar com um comentário de Kardec. Kardec faz, no slide seguinte, um comentário que a Fernanda vai colocar para nós. É o slide número 10. Você vai ver aí na tela o que Kardec fala. São os 2 últimos slides que nós temos aqui no programa de hoje. Ele diz o seguinte: se não temos, durante a vida física, uma lembrança precisa daquilo que fomos nas nossas existências anteriores e do que fizemos de bem ou de mal, temos a intuição. Intuição, né? Intuire, dentro, o conhecimento vem de dentro de você. Nossas tendências instintivas, aquilo que nós apresentamos no nosso comportamento assim, de primeira plana, de primeira iniciativa, de primeira reação, não é? São uma recordação do nosso passado. E no slide seguinte termina o comentário. Aquela nossa consciência, que é o desejo que abrigamos de não mais cometer as mesmas faltas, nos previne a resistência a essas inclinações. Veja que interessante. Então, essa consciência, essa intuição, aquilo que dentro de nós fala assim, opa, cuidado, não faz de novo, garante a todos nós, pelo menos um alerta para que nós não tenhamos, nesta nova vida, os mesmos comportamentos das vidas passadas. E olha, a nossa primeira reação, o nosso primeiro impulso, nossa primeira forma de responder a um problema indica nosso instinto, indica onde está nosso problema. Sobretudo se são reações de agressividade, de indignação violenta, de desejo de passar a perna nos outros para vencer os seus próprios problemas materiais. Tudo isso fica dentro desse critério, parece que a Solange está voltando, desse critério de uma noção intuitiva de quem nós somos. Por isso é importante, eu acho que é muito importante que você se analise, que a gente se analise, para que, ao perceber como reagimos no impulso, nós percebamos, essa é uma fraqueza. Isso é uma coisa que eu não devo continuar fazendo, porque é ruim. Não é? Nós temos muita dificuldade de, no impulso, respondermos de forma boa.
Nossa, eu fiquei sabendo uma notícia e o que eu quero fazer agora é salvar essa pessoa. Não, a gente geralmente, alguém te prejudicou, você fecha o seu coração e quer revidar. Esse é o nosso primeiro impulso. Então, aí estão nossos problemas, nossas deficiências que precisam ser corrigidas. Solange, você já voltou, Solange? Alô, acho que já estou por aqui. Vocês estão me ouvindo? Estamos. André, é o seguinte, estou dando uma olhada, a gente tem várias participações aqui, ó. Ok, querida, vamos lá? Facebook, nós temos a Marisa Batista, pelo Face, a Marisa Eduardo Santos também dando boa tarde, a Edna Silva, a Marilene Espíndola, boa tarde, adoro o programa. Pelo WhatsApp nós temos a Eliana de Campinas. Isso, a Adriana Martins. Ela está, acho que, fazendo uma pergunta. Isso, depois nós vamos voltar a essa pergunta. Antônio Luiz de Souza, ele é de Guaxupé. Oi, Antônio, obrigada pela participação. Valquíria Chiuto, olá, Valquíria. O Felipe Prince também está conosco. O Daniel Rosa. Tem uma turma que a gente já conhece, né, André? De nome a turma. Claro, a Elaine Stroider. São fiéis trabalhadores do bem na terra que também estão conosco, nos abastecendo de suas boas vibrações. O Daniel Rosa, o Felipe Prince. Nós temos a Elaine Stroider. O Daniel Rosa, ele responde, não é? Ele está dizendo que esquecer o passado é uma providência, no que poderíamos alegrar se envaidecendo do laurel ou se envergonhar do equívoco que nos surpreenderia, o que nos perturbaria em cumprir com o bem-estar esta encarnação. Parabéns! Do casal que adoramos. Obrigado, viu, Daniel? Obrigada, Daniel. A Valquíria Chuto, ela responde: Deus é justiça pura. Se conhecêssemos nosso passado, iria prejudicar nossa caminhada pelo orgulho ou desespero de saber o quanto erramos. Melhor não saber, mas consciente de que erramos muito. É isso que a Valquíria responde. Obrigada, Valquíria. Nós temos a participação da Malu Rodovalho, que manda um abraço para todo mundo, do Newton Taveira, também mandando abraços aos amigos queridos. Nós temos a Maria de Lourdes Sanches, ela faz uma pergunta: o espírito de uma criança que vem com problemas cerebrais e seu tempo é de 3 ou 4 anos, o espírito sofre enquanto ela vive? Nós temos muitas dúvidas em relação às questões que envolvem as crianças, mas nós lembramos que um espírito que está precisando resgatar uma dificuldade que ele semeou no passado, muitas vezes precisa de uma encarnação dessa natureza. Nós, no nosso programa O Espírito da Letra, que eu acabei de comentar aqui, nós lemos o livro Entre a Terra e o Céu, e ali você vai ver, a Maria de Lourdes, que está perguntando, vai encontrar a história do menino Júlio, que sofre 2 reencarnações em que ele morre em tenra idade. E você vai entender por que isto. E o que acontece com o espírito? Muitas vezes, para que o espírito não sofra as consequências dos atos, às vezes difíceis, que ele praticou, que estão impregnadas no seu perispírito, ele precisa ser transferido para um corpo de carne, como que para drenar aquela enfermidade da alma. E só depois disso, quando o corpo perece, ele pode voltar à sua plenitude com o seu perispírito reequilibrado. Então, você vai ver nesse livro, que nós lemos no Entre a Terra e o Céu, no nosso Espírito da Letra, que essa é uma das bênçãos de Deus, mesmo que pareça para a gente que aquela criancinha inocente não devia passar por aquilo. Naturalmente existe um motivo para isso acontecer. Quem mais, Solange? Nós temos a Betina Almeida também dando boa tarde para a gente. Boa tarde. Deus nos influencia sem interferir, ela diz. Somos responsáveis pelos nossos atos. A Betina Almeida de Campinas. Obrigada, Betina, pela participação. Mas a Solange também esqueceu de falar da Nilce Loreto. Não esqueci, Cícera... não. Pode falar.
Não, fala você, que você não deixa eu falar. Nós temos a Nilce Loreto, a Cícera Rosendo, a Maria Ângela, todos eles dando um oi pra gente, agradecendo o programa. Agora, nós temos aqui, Solange, um pouquinho antes, a Adriana Martins. Ela faz aqui um pequeno relato dizendo: não sei se sei que hoje, não sei. Sei que hoje perdi o amor da minha vida, meu companheiro. Não era um ser humano, era minha maritaca, meu bebê, um espiritinho em evolução que foi embora e me deixou sem chão. O que fazer para tirar essa dor? Adriana, o seu relato, ele é um relato muito contundente de muitas pessoas também. Nós não sabemos, por aquilo que você fala, se trata de um bebê, de uma criança, ou se é de um companheiro que, sendo a sua metade, não é? Seu companheiro de vida, era assim, criança, brincalhão, imaturo, não sabemos, não importa. Ela diz que é companheiro, viu, André, na mensagem? Isso, ok. Ele está vivo, está entendendo a sua dor, mas ele precisa que você, nesse instante, se lembre que é algo que você pode ajudá-lo se você der a ele apoio, boa lembrança, se você envolvê-lo com seu afeto, esse afeto verdadeiro e sincero que você tem. Sofrer é natural, a saudade é natural, mas a convicção de que ninguém morre, isto é que dá a todos nós e aos espíritos essa paz de sofrer sem desespero, porque o desespero justamente ataca aqueles que estão do lado de lá. Imagina, Adriana, que você teve que deixar seu pai e sua mãe porque você foi fazer um curso num país distante. Você pegou o avião, pediu-se no aeroporto, era alguma coisa dura, mas você precisava ir. E então, quando você chega do outro lado do mundo, você está sozinha. Mas você tem o amor dos seus pais. Agora, imagina que quando você está carente e você telefona para eles, o seu pai diga para você assim: você não devia ter ido, você vai me matar, eu não sei o que vai acontecer comigo. E a sua mãe disser a mesma coisa: você, minha filha, você esqueceu de nós, a gente está sofrendo. Ia ser uma tragédia para você, não é, Adriana? É uma angústia, é uma coisa que é nova para você. Agora, se quando você liga para eles, eles te dizem: minha filha, que saudade, mas a gente está muito feliz que você está fazendo seus sonhos, que você está estudando, nós estaremos sempre aqui te dando todo o apoio que você precisa, aguente firme, logo você vai voltar. Como você se sentiria? Que coisa boa, é um alimento para você. Esse é o comportamento que todos nós que entendemos que aqueles que partiram foram para o outro mundo fazer um estudo, fazer um estágio, é o que eles precisam de nós. Nós vamos nos encontrar com ele quando chegar a nossa vez de ir. E aí, se nós formos um bom companheiro, uma boa companheira, eles vão estar do outro lado, no aeroporto, esperando por nós, com uma plaquinha assim: sou eu, fulana, estou aqui porque te amo. Então, pensa nisso, Adriana. Obrigado pela sua participação, querida. André, nós temos também a participação do Felipe Prince, que ele disse que é muito interessante esse tema sobre o esquecimento do passado. Obrigado pelo programa. Também temos a participação da Cida Modesto, muito grata pelos esclarecimentos. Muito obrigada. Obrigada, Cida, pela participação. Nós temos muitas pessoas que estão conosco e nós dizemos a você: faça com que mais pessoas também saibam do nosso programa, porque esse tema, especificamente,
ele vai ajudar muitas pessoas a compreender os seus enigmas, o que muitas vezes ela não consegue ter noção, ela não sabe como interpretar. Nós estamos falando apenas de 2 perguntas neste programa, mas nós vamos ter muitas outras. Vamos falar daquilo que está envolvendo aquelas pessoas naquela foto. Quem são aqueles espíritos? Vocês verão que coisa linda. E com isso, nós vamos deixar você, como membro do nosso Espiritismo Sem Mistério, multiplicando essa informação para as pessoas que precisam. Solange, tem mais alguém que você queira comentar aqui? Não. Então, a turma tem a Malu Rodovalho, não diz de onde é, mas também manda um boa tarde a todos. Temos outras participações, mas o pessoal não respondeu. Como a gente tem aí uns 5 minutinhos para o término, gostaria de convidar vocês para conhecerem o programa que a gente sempre se refere aqui, nós sempre falamos, sempre trazemos para o nosso estudo do Livro dos Espíritos, que é o programa O Espírito da Letra. Nesse programa nós temos analisadas as obras do Espírito André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Então, você vai encontrar nesse programa O Espírito da Letra as obras Nosso Lar, Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna. Nós já temos 7 obras lidas, comentadas, e estamos fazendo a 8ª obra, que se chama Nos Domínios da Mediunidade. Então, não perca, acompanhe conosco, porque todos os sábados nós lançamos um capítulo novo desse livro, Nos Domínios da Mediunidade. E é um estudo, toda essa coleção do Espírito André Luiz ela é muito instrutiva, vale a pena, é muito gostoso de estudarmos juntos, de combinarmos inclusive com os amigos, montarmos conferências pela internet. Nós temos informações de centros espíritas que fazem esse estudo e utilizam essas obras, que são belíssimas. Então não deixe de conhecer o Espírito da Letra. Ele é analisado pelo nosso querido André Luiz Ruiz. E eu gostaria também, Solange, eu gostaria de lembrar as pessoas que há uns 10 anos atrás nós fizemos vários seminários chamados de Transformações da Terra, revelando o que ninguém te conta. E com base nesse título, eu abri no Telegram um canal pessoal, um canal privado, cujo título é Relembrando o que Ninguém Te Conta, André Luiz Ruiz. Nós ali apresentamos muitas notícias com fontes, com assuntos que você geralmente não encontra em nenhum lugar e que são muito importantes para você conhecer neste momento da Terra. Então, assuntos variados você poderá encontrar. Não é apenas doutrina espírita. Eventualmente, nós também postamos coisas da doutrina espírita, mas são fatos e notícias com as fontes para você pesquisar. Então, no momento turbulento que nós estamos vivendo, informação fora da mídia oficial é muito importante para que nós não nos deixemos levar apenas por uma visão das coisas. Então, se você quiser, entre no Telegram, digite lá, Revelando o que Ninguém Te Conta, e aí você entra no canal. Você pode ficar membro do canal gratuitamente, e tudo aquilo que o canal publicar, você vai ficar sabendo. Bom, nós estamos chegando no fim, né, Solange? É isso mesmo, nós agradecemos a participação de vocês. Lembrando que no próximo programa, daqui 15 dias, nós daríamos continuidade a esse tema, a esse assunto, falando do esquecimento do passado. E você não pode perder, porque nós também vamos contar uma história muito bonita, que vale a pena você conhecer. Então, agradecemos a participação de todos. Um grande abraço no coração, né, André? Isso aí, queridos. Pode finalizar. E até o próximo. Grande beijo para todos vocês e nós esperamos você, seja no nosso canal no Telegram, seja aqui na TV Mundo Maior, seja lá na TV Alvorada Espírita também no YouTube. Tá bom? É isso aí, até o próximo Espiritismo Sem Mistério. Tchau! Tchau. Termina aqui, Espiritismo Sem Mistério.